Olá pessoal, me chamo Letícia, sou aluna da terceira série de agropecuária. Venho falar com vocês sobre um trabalho que o nosso professor Alex passou, onde o tema é a negligência da educação ambiental no Brasil. Trouxemos dois grandes professores para tratar sobre o assunto, que é o professor Pedro, que também é coordenador da escola Monsenhor, e trouxemos também o Robson, que é professor de História. Dois professores que trataram com excelência sobre o assunto e sobre como essa educação ambiental é negligenciada no Brasil e como ainda precisa ser melhorada e tratada de suma importância. Olá pessoal, temos o prazer de receber o Pedro, coordenador escolar e professor de Biologia, que é uma personalidade que tem autoridade em falar sobre a temática abordada. Olá Ingrid, olá galera aí do terceiro ano de agropecuária. Nós estamos aqui para bater um papo aqui sobre a questão da educação ambiental, no contexto educacional. Então estamos à disposição para esse bate-papo. Bom, a primeira pergunta que eu tenho a fazer ao Pedro é por que ele acha que a educação ainda é tão negligenciada no Brasil? A educação ambiental, na verdade, dentro da nossas diretrizes curriculares, ela não entra como um conteúdo programático, como um componente obrigatório. Ela entra como um tema transversal. Então, você não vai ter um componente de educação ambiental na escola. Mas todas as áreas, qualquer área, pode e deve trabalhar a educação ambiental. Cada um dentro da sua linguagem, a área das linguagens, a área das humanas, a área das ciências da natureza, a área da matemática. Entretanto, eu vejo como uma limitação ele ser apenas um tema transversal e não uma obrigatoriedade curricular dentro das escolas. Então, Pedro, mais uma pergunta. Como você acha que essa falta do ensino da educação ambiental se reflete tanto no contexto coletivo, nas cidades? Olha, Ingrid, na verdade, o problema climático atual ele diz muito respeito a essa falta dessa educação ambiental e de um processo de conhecimento e de conscientização sobre uma boa educação ambiental e o que a gente deve fazer com o nosso ambiente de forma que a gente tenha as nossas atividades econômicas de uma forma que agrida menos o meio ambiente, a natureza, os recursos naturais, né? Um exemplo que eu posso dar a falta dessa educação ambiental é, por exemplo, um ribeirinho aqui da nossa região desmatar o rio para produzir nas margens do rio, como aconteceu em praticamente todos os rios aqui da nossa região. A falta de conhecimento aliada à necessidade de se produzir, né, para suas atividades econômicas, levou as pessoas a destruírem a mata ciliar, destruírem os poços do rio que ficava de um ano para o outro com muita vida, com ali a população de peixes, das tartarugas que existem aqui, de outras formas de vida, por conta de falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento aliada à necessidade de se produzir para as atividades econômicas. Então, a ausência dessa educação ambiental, ela gerou esses graves problemas ambientais. A questão de jogar o lixo em um local não apropriado é uma falta de conhecimento e de um processo de educação ambiental. Então, isso reflete muito fortemente nos nossos problemas ambientais que nós estamos enfrentando atualmente. E para fechar com chave de ouro, Pedro, você como professor de biologia, você acha quais os caminhos para que essa educação ambiental deixe de ser algo teórico para virar algo prático? Primeiramente, nós temos que mudar essa parte curricular da teoria. Eu acho que tem que tornar, dada a relevância que esse tema tem nesse contexto de crises climáticas globais, nós precisamos fazer com que esse conhecimento ele seja obrigatório no nosso currículo escolar, né, nas diretrizes curriculares. Depois, essa questão do conhecimento da educação ambiental, ela precisa ser trabalhada contextualizada com a realidade local. Por exemplo, aqui na nossa região, quais são os problemas
que mais afetam desse ponto de vista ambiental. O desmatamento, né? A questão das secas graves, a questão da caça predatória, né? Da pesca predatória. Quais são os problemas ambientais? Partindo da nossa realidade, nós podemos trabalhar uma educação focada em projetos de intervenção, em que nós, escola, professores, estudantes, gestão escolar, possa intervir diretamente nas comunidades, né? Cada um na cidade, no campo, cada um com sua realidade. Mas eu acho que trabalhar na forma da pedagogia de projetos, com intervenções locais, eu acho que é uma forma muito boa de você trabalhar a educação das pessoas que não estão aqui na escola, como, por exemplo, nas associações comunitárias, nos sindicatos, nas comunidades, nas cooperativas, trabalhando temas específicos da realidade daquelas pessoas. Então, eu acho que trabalhar a realidade local, eu acho que é a melhor forma da gente trabalhar essa sensibilização e um processo de educação em que a gente consiga levar para além dos muros da nossa escola. A gente agradece a participação do Pedro nessa temática muito importante para um futuro melhor do país. Obrigado. Boa tarde, estamos aqui agora com o professor Robson para continuar essa conversa sobre a educação ambiental. E, para ser bem breve, professor, o que o senhor acha que o contexto histórico do Brasil tem em relação com a educação ambiental para que ela continue sendo negligenciada no Brasil? Boa tarde, Débora. Boa tarde aos telespectadores do Terceiro B. E aí, galera? Bom, Débora, a gente, no Brasil, nós temos um processo de colonização que se inicia em 1500, que é profundamente predatório, como vocês viram em sala de aula. A gente já começa com um processo que devora em pouquíssimo tempo a Mata Atlântica, todo um ecossistema, com uma produção agressiva de gêneros agrícolas. O problema não é produzir os gêneros agrícolas, pelo contrário, isso é imprescindível. A questão é como a gente produz. Então a gente predou toda a Mata Atlântica, avançou o continente adentro, chegamos com muita força no semiárido e hoje nós estamos no Cerrado, devorando o Cerrado, eu digo nós enquanto país, enquanto um jeito agressivo de produzir que remete ao período colonial, remete às plantations que vocês viram em sala de aula, lembra? Grandes fazendas, produzindo, utilizando mão de obra escrava, focando no único produto e, obviamente, degradando o ambiente sem qualquer discussão nesse sentido. Entendo, naquele tempo não havia ainda essa preocupação que nós temos hoje por a questão ambiental. Mas a sua pergunta é, como isso se explica à luz da história? Repito, se explica por uma forma, um jeito predatório de colonizar e de ocupar o território. Depois de devorar o cerrado, nós estamos mordendo com muita sede, com muita fome, as bordas da floresta amazônica. Basta você olhar o que é o cinturão do desmatamento, que é um processo onde o agronegócio, de novo, isso não é uma crítica ao agronegócio no sentido do que produz, é no sentido do como produz. E isso está produzindo ali uma destruição avassaladora daquele que é chamado pulmão do mundo, nos colocando numa posição preocupante diante do planeta, já que nós somos detentores da maior floresta tropical do mundo e estamos cuidando de um jeito um tanto quanto questionável. Então, historicamente, se explica dessa forma. Velhos hábitos que tendem a continuarem. O Brasil é totalmente descuidado? Não, nós temos ambientalistas importantíssimos, temos uma agenda ambiental importante, nós estamos à frente de muitos países na questão ambiental, mas, por sermos quem nós somos, detentores do que nós somos, como, por exemplo, a floresta amazônica, precisa de mais, de muito mais. Bom, o senhor acredita que a resistência por parte do governo ou mesmo das instituições escolares para que isso continue a se erradicar? Eu diria que a resistência, eu vou ampliar um pouco, por parte do Estado brasileiro, porque o governo é transitório, né? Por exemplo, o governo que aí está, tem entre todos os que passaram desde a redemocratização, vou só marcar daí, é sem dúvida que tem demonstrado a maior preocupação ambiental, tanto que a ministra do Meio Ambiente é aquela que é o maior símbolo do nosso ambientalismo no mundo, que é Marina Silva. Claro, não basta só a ministra, tem que ter políticas nesse sentido. Então, dito isto, reconhecendo o esforço que o atual governo faz nessa direção, e basta ver os números, queda no desmatamento, e uma série de outros números positivos, nós não estamos dizendo que é o suficiente. E aí, quando a gente olhar para o Estado, eu acho que sim, o Estado brasileiro, salve várias coisas positivas que vêm acontecendo, desde o primeiro passo, quando se reconhece direito indígena, na Constituição de 34, e reconhecer direito indígena é uma política ambiental, porque reserva indígena não desmata, o índio vive em simbiose com o meio.
Mas desde então a gente tem momentos de avanço e retrocesso. No período militar houve um processo brutal de degradação ambiental, inclusive rasgando a Amazônia em vários sentidos. Mas o que falta ao Estado brasileiro? E aí a ministra Marina Silva, independente de ser ministra, como cidadã, fez disso uma luta. Assim como outros fizeram, como Chico Mendes, companheiro dela, assassinado por encabeçar essas lutas, né? É uma luta no sentido de que a gente precisa ter uma legislação mais forte, ainda mais do que nós já temos. O que é uma legislação forte? Que chegue e bota em ordem na casa no sentido de, espera aí, produzir é uma coisa, mas produzir degradando prejudica essa própria produção no futuro. E hoje nós temos um problema, porque o governo não é feito só do executivo, ele é feito do legislativo também. E o nosso legislativo, deputados e senadores, é profundamente colonizado, eu diria assim, por uma lógica mercantil capitalista que alimenta, por exemplo, o nosso agronegócio. Sim, fundamental para a nossa economia, mas é profundamente predatório. E esse agronegócio é o mesmo que faz passar uma série de venenos que em outros lugares já estão proibidos e que aqui passa, agrotóxicos. Esse mesmo agronegócio que, embora se utilize de recursos do Estado, como a gente discutia hoje em sala de aula, norteado por essa lógica de que importante é o lucro, é o mesmo que quer mudar a lógica de criação de reservas indígenas. Por exemplo, hoje há uma discussão dentro do Congresso, aprovada no Congresso, mas está sendo discutido no Supremo sobre a sua constitucionalidade, que é o quê? O direito de demarcação de terras indígenas. Para uma galera dentro do Congresso, ligada ao agronegócio, à lógica liberal de produção, deve-se marcar só terras em que os índios já estivessem em 88. Mas espera aí, o índio estava aqui desde 1500. Então é uma lógica que por trás, na verdade, está a ideia de que se eu não tenho uma regra muito rígida, eu vou poder continuar devorando a floresta amazônica. Então é preciso uma legislação mais rígida, uma legislação que proteja ainda mais, para que a gente evite que aconteça com ecossistemas como o amazônico e não só o que aconteceu com a Mata Atlântica. Então eu acho que, como Estado, nós somos deficientes. Como governo, o executivo atual tem uma preocupação ambiental clara, mas o nosso legislativo não tem tanto compromisso assim.